Nenhuma pessoa, nenhum outro ser humano, nenhum outro primata, nenhum outro mamífero como eu, por mais inteligente que seja, está em posição de dizer que conhece a vontade de Deus, ou a palavra, desejo ou intenção de Deus. Essa informação não é acessível aos humanos. Então minha afirmação é: quem diz que sabe, já estão, de certa forma, desacreditados. Eles estão iludidos e, de certa forma, são os primeiros que precisam admitir que o argumento continua sem eles, porque todos nós devemos ficar cada vez mais impressionados com isso, à medida que descobrimos o quanto ainda há para saber, pelo quão pouco realmente sabemos ou podemos saber. Só aqueles que dizem que sabem, que têm certeza, é que precisamos desconfiar a priori, se posso usar essa expressão. Aqueles de nós que dizem que a regra da dúvida e da incerteza, que também governa todos os outros princípios observáveis no universo, eu acho que tenho o direito de dizer que, até que algo como evidência seja apresentado, temos o direito de ficar livres disso. O mesmo vale para nossos irmãos muçulmanos. Eles dizem: você talvez ainda não saiba, mas nosso profeta teve a última revelação, a única correta. A última sempre traz uma revelação final. Suas revelações não foram ruins. Concordamos com você sobre o nascimento virginal e várias coisas horríveis. Proibições mosaicas. Você percebe que o islamismo plagia do judaísmo e do cristianismo. Só as partes mais horríveis. E deixa de fora as coisas gregas. Faz isso mesmo. Mas eles fazem tudo isso. Bem, nós até achamos que vocês são pessoas do livro. Eles toleram vocês. Em outras palavras, eles dizem que toleram vocês. Eu não vou ser tolerado por esses... pessoas. Eles dizem. Mas nós temos algo último e final, o definitivo. Você só precisa deste único livro. Se você acreditar nisso, seria feliz. Mas nós não podemos ser felizes até que você faça isso. Agora eu sinto muito. Sinto muito em dizer isso, e vou colocar da forma mais suave possível. Mas eu me recuso a ser tratado nesse tom de voz por qualquer pessoa. Espero que isso esteja claro. curtam. Espero que isso esteja claro. Não aceito esse tratamento. Não vou ser tolerado pelos admiradores de uma classe camponesa analfabeta do Oriente Médio. Eu acho... Seria melhor superarmos isso. Sobre essa questão de quem manda e por quê, não acho que a ideia do Pai Eterno seja boa. Tenho certeza de que não sou o único pai aqui. Tenho 3 filhos. Como pai, devo fazer o melhor por eles e depois deixá-los seguir seu caminho. E se eu dissesse para eles: não se preocupem, eu sempre estarei aqui. Não no sentido de sempre estarei aqui por vocês, mas sim de nunca vou embora. Vocês nunca vão se livrar de mim. Nunca vão poder dizer adeus, papai. Não, eu sempre estarei aqui. Na verdade, vou estar aqui muito depois de vocês morrerem. Na verdade, estou ansioso, pois assim poderei julgá-los. Isso nem é uma forma benevolente de despotismo, não é? Quando você pensa sobre isso. É um pouco pior do que eu estava dizendo antes sobre como a religião faz as pessoas serem, primeiro, terrivelmente submissas, e depois, terrivelmente solipsistas, arrogantes e convencidas. Se tudo isso fosse atribuído a um Pai eterno incognoscível, acessível só a quem, como o Dr. Lennox, diz ter informações negadas a mim e a muitos, o que isso significaria? No mínimo, viveríamos sob uma autoridade inquestionável e inalterável. Ditadura que pode ou não ser benigna, não há garantia de que seria. Acho ditaduras benignas as piores, mas isso é outra questão. Isso nos sujeitaria à vigilância constante, 24 horas por dia, acordados ou dormindo. Jamais teríamos privacidade, e tudo seria conhecido, supervisionado e, então, recompensado ou punido. Nem o Grande Irmão, em 1984, de George Orwell, tinha certeza do que todos os seus súditos pensavam. Mas existia o crime de pensamento. Você poderia ser acusado disso pela ordem divina, sem problema.
Você é condenado por crime de pensamento antes mesmo de pensar, pois tudo é conhecido. E como o Deus que te condenou saberia disso? Porque ele já te criou cheio de sujeira, pecado e maldade. Isso faz parte do projeto. E o horror disso, o elemento fascista disso, é o seguinte: você é criado doente e então você é ordenado a ficar bem. Você é criado cheio de pensamentos sujos, maldade, ambições erradas e uma natureza impura e vil. E então te dizem que é melhor se curar bem rápido. Senão, eu não serei responsável pelas consequências. Esse é o pior tipo de falta de liberdade que se pode imaginar. E tenho que dizer que desconfio daqueles que desejam que isso fosse verdade. Na minha opinião, a primeira emancipação original, a primeira emancipação pela qual os humanos devem passar, é se libertar dessa algema criada pelo homem e forjada pela mente. Você pode perguntar, por que não quero que isso seja verdade? Por que eu não desejo que isso seja verdade? Bem, eu vou te dizer. Porque, uma vez que você admite que esse desespero existe, você se encontrará no mundo real, no aqui e agora, submetido à regra do poder criado pelo homem, puramente poder criado pelo homem, governado por outros primatas e outros mamíferos que reivindicam o direito de fazer o que quiserem com você porque eles têm Deus do lado deles e porque o governo deles é divino. Que quando José descobriu que Maria estava grávida, ele não acreditou de repente em um milagre. Ele queria se divorciar dela porque sabia como nós de onde vêm os bebês. Não era estúpido nem pré-científico. E foi preciso muita persuasão para que ele aceitasse o que eu acredito ser a verdadeira solução, que este foi um milagre único de Deus se codificando na humanidade, certo? Então, foram. Você prometeu fazer isso rápido? Se sua esposa está grávida e não é seu filho, só pode ser do Espírito Santo. Isso é uma falsa. David Hume lida com isso muito bem. Ele diz que, no caso das leis da natureza serem suspensas, você tem que se perguntar: elas foram suspensas a meu favor? Ou será que estou possivelmente enganado? Acho que Thomas Paine pergunta: o que é mais provável, as leis da natureza serem suspensas ou uma garota judia mentir? Precisamos amadurecer e superar isso. Essa questão sobre o começo das coisas é, claro, muito importante. E se você acha que deve ter havido um iniciador, assim como um início, que não é apenas um projeto ou um aparente projeto, mas que deve ter havido um projetista, você só está pedindo para que outra pergunta seja feita, que é: quem criou esse criador? Quem criou esse projetista? Quem consertou o primeiro motor? Quem foi o motor inicial desse motor? O termo usual para isso na lógica e em algumas vertentes da filosofia é regressão infinita. Isso não leva você a lugar algum, e como falei, nem provar a existência de um primeiro motor o levaria à religião. Isso não faria você adorar outros humanos como profetas, salvadores ou redentores. Isso não pode te ajudar a chegar lá. Você tem que acreditar nisso por questão de fé ou não. Você não pode fazer isso pela física. Além disso, eu acho que há um problema ontológico quase insuperável envolvido aqui. Suponha que isso seja verdade. Suponha que eu conceda isso. Suponha que deve existir um designer ou inteligência, algo ou alguém responsável por isso. Como eu poderia saber disso? Qual pessoa é mais inteligente? Suficientemente mais inteligente? Talvez eu deva dizer, inteligente o bastante. Mais inteligente do que eu? Mais inteligente do que qualquer um aqui. Mais inteligente, ouso dizer, até mesmo do que o Frank. Para conhecer essa pessoa e o que está em sua mente, eu afirmo que não é possível para outro ser humano te dizer que sabe que isso é verdade. Assim como não é possível para mim te dizer, o que eu não tento fazer, porque não sou irracional desse jeito, que eu sei que isso não é verdade. Mas você não percebe a diferença entre eu dizer que não posso saber disso e o Frank dizer que não pode provar, pois ele quer que você acredite nisso para então se tornar cristão. E esse é um salto que você simplesmente não pode dar. E certamente não pode dar com base em evidências. Religiosos deveriam focar na fé, onde tem algum monopólio, em vez de tentar lidar com evidências,
onde não se destacam. Se fosse só sobre ontologia, tudo bem, e talvez até divertido. Posso dizer que você exige um padrão de prova mais alto para a sua proposição do que eu para a minha, e você provavelmente concordaria. Poderíamos seguir assim, indo e voltando, mas voltaríamos a fugir do ponto principal, que é este. A diferença entre o teísta e o deísta é a seguinte: o deísta diz que pode não fazer sentido sem algum tipo de designer. O teísta diz: quando eu te digo o que fazer, Christopher, eu tenho Deus do meu lado. O deísta diz que ele pode dizer o que Deus quer de mim, qual o comprimento que devo cortar do fim do meu pênis, se eu for um menino, ou tiver um filho homem, ou do clitóris, se for uma filha mulher. Ele sabe exatamente as proporções disso. Qual deve ser a dieta, quais devem ser as leis alimentares, com quem eu devo dormir e em que posição, e várias outras coisas. E, já que Deus nunca aparece diretamente para dizer, faça assim, isso é feito por representantes humanos que afirmam agir em seu nome. Por isso, acho que o seu padrão de prova deveria ser muito mais alto, porque, se esse ponto é importante para você, é porque significaria poder real no único mundo que realmente existe, que é o mundo material, o seu poder sobre mim. E você ainda se pergunta por que eu não fico animado com isso. Se Jesus e Maomé e Abraão e Moisés nunca tivessem nascido, o que de qualquer forma eu tendo a duvidar, ou se todas as histórias contadas sobre eles fossem falsas, se isso fosse descoberto de repente e todos tivessem que admitir, algumas pessoas que conheço entrariam em pânico. O que faremos agora? Perdemos a moral. O que poderia ser mais sem sentido do que isso? Na verdade, a posição que ocupamos seria exatamente a mesma que é agora. Se nenhum desses textos jamais tivesse sido escrito, se nenhuma dessas supostas declarações jamais tivesse sido feita, ainda teríamos que raciocinar juntos sobre como tratar uns aos outros, sobre como construir uma cidade justa e sobre como ter ironia e senso de humor. Então, essa é a minha resposta. E eu acho que a ideia de que é necessária uma ditadura sobrenatural para que possamos pensar sobre nossos deveres e responsabilidades uns com os outros é a ideia mais sinistra já inventada. Essas questões não podem ser encaminhadas a um querido líder celestial. Nós não vivemos e não queremos viver. Felizmente, em todo caso, não precisamos viver em uma Coreia do Norte divina. Obrigado. Se quiser apoiar a criação de mais vídeos assim, doe para o canal na nossa página do Patreon. Isso também vai te dar acesso antecipado aos vídeos e atualizações do canal. Você também terá acesso ao nosso servidor no Discord, onde poderá participar de discussões e debates com outros membros da nossa comunidade. Confira pelo link na descrição do vídeo.